CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Que tenhamos uma reunião de estudo muito proveitosa. Temos essa reunião agora das 10 horas, temos outra às 5 da tarde, com o mesmo tema, só mudando os personagens aqui da mesa. Nesse momento, né, simultaneamente com o horário dessa reunião, nós temos o trabalho da nossa obra social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, no telheiro. Lá estão os adultos, as crianças e os jovens estão em salas separadas, de acordo com a idade de cada um, de cada grupo. E para esse trabalho, nós precisamos, e sempre pedimos aqui, porque não tem outra alternativa, sempre pedimos o auxílio, quem puder colaborar. Todos, ao chegarem aqui, tomam o café da manhã, antes de ir embora, 11h30, por aí assim, almoçam. Então, nós precisamos de muita colaboração. Tudo que a gente usa em casa, a gente usa aqui. É a nossa segunda casa. Então, o que a gente usa no café da manhã é o que se toma aqui. O que a gente almoça em casa é o que se almoça aqui. Então, todos nós sabemos, tudo que tiver na despensa lá de casa, o que tiver um quilinho a mais, um frasco a mais, pode trazer. Sempre que formos ao supermercado, que comprarmos o açúcar, compra mais 1 quilo para cá. Né? Uma caixinha de sabão em pó, compra mais uma caixinha para cá. O que puder trazer, para nós é sempre muito bem-vindo. Precisamos de material de limpeza. A nossa casa está sempre bonitinha, assim, clarinha, mas é muita mão de obra e muito material de limpeza. E mão de obra que nós precisamos, não só para a limpeza, mas para quem queira colaborar no trabalho da evangelização, das crianças, dos jovens. A gente só tem que se preparar. Para a gente evangelizar, é preciso que a gente estude evangelho, né? E para isso a casa tem cursos aqui a semana toda. De domingo a domingo nós temos cursos. É só a gente escolher o dia e o horário que para nós é mais conveniente. E hoje nós iniciamos mais um curso, de 8h30 às 9h30 da manhã, o curso do Livro dos Espíritos, que quem ainda não fez, deve fazer. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Todos nós devemos fazer todos os cursos da casa, mas é imprescindível fazer o Livro dos Espíritos, né? Então, não se esqueça, aos sábados, às 8h30, todo mundo aqui pronto para estudar Livro dos Espíritos. Temos os outros cursos da casa, temos as outras obras de Kardec, temos os cursos de Leon Denis, de André Luiz, de Ivone Pereira. Para isso, nós temos todos os livros disponíveis na nossa livraria, porque a gente não pode fazer curso se não estiver com o livro nas mãos, senão vira palestra, né? O curso é com o livro nas mãos, para a gente acompanhar o que o instrutor está falando. E temos aqui o nosso instrutor ali, ó, muito simpático, nosso amigo Valdeci. É ele que está dando o curso, juntamente com a Galhardor e a Dália também, né? Então, tá bom demais esse curso. Só tem estrela. Então, vamos fazer, vamos estudar. Lembramos sempre que hoje nós temos o trabalho da obra social, na parte da manhã. Temos reunião pública na quarta-feira. Quarta-feira nós temos reunião às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura. Quem precisar, quem estiver com alguma dúvida, que seja em relação à parte física ou à parte emocional, espiritual, após a reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. O passe de cura é cura do espírito, mas isso vai ser muito bem orientado antes de tomar o passe. A pessoa necessitada que esteja precisando do passe de cura, ela é orientada com relação a isso. Precisa de disciplina, precisa que não falte,
que chegue aqui meia hora antes de começar o trabalho. É toda uma orientação que cada um recebe no momento. Porque, às vezes, a gente percebe que a gente vir a casa mais vezes, a gente chegar cedo, se acomodar aqui no lugar, a gente acompanhar os estudos da casa, isso já nos equilibra, já nos fortalece. Mas, mesmo assim, o passe de cura é importantíssimo e vale muito, muito a pena. Falo de experiência própria. Então, quem precisar, após a reunião, permaneça no mesmo lugar, que será encaminhado, certo? Então, vamos iniciar a nossa reunião, pedindo, por favor, que diminua a campainha do telefone, para que não toque durante o estudo. A página de abertura hoje do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Os itens são 8 e 9. Eu vou ler um pedacinho do item 9, mas aí todo mundo anota aí para ler em casa, porque é muito importante esse assunto, para que a gente não fique achando que só porque está sorridente e fez alguma coisa de bom hoje, já está salvo. E essa lição é para mostrar que não é bem assim. Falta muito para a gente ser salvo. Então, vamos estudar. Então, Kardec nos diz assim: o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma. Fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Palavras que dividiriam em lugar de unir e perpetuariam o antagonismo. Então, é muito bom que a gente leia a mensagem toda, o 8 e 9 do capítulo 15, para a gente entender melhor o pensamento de Kardec. Vamos fazer a nossa prece. Estamos só esperando a companheira se acomodar para nós iniciarmos a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo sempre, Senhor, que permita a presença dos espíritos queridos que trabalham nesta nossa casa de amor, o nosso querido Altivo, o nosso amigo querido também, Antônio de Aquino, Dr. Herman, todos esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, que possam continuar junto conosco, para que possamos também manter a nossa atenção voltada para o estudo que vai se realizar, para que possamos tirar muito proveito, Senhor, de todos os Teus ensinamentos. É assim, Senhor, agradecidos por nos permitir estar aqui na manhã de hoje, estudando a doutrina espírita que tanto nos equilibra, nos esclarece, nos acalma. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso estudo hoje é do Livro dos Espíritos, que nos será estudado pelo companheiro Raimundo. Durante o passe, os itens do Evangelho, que será também estudado pelo nosso amigo Leonardo. A questão do Livro dos Espíritos é a 918, que fala dos caracteres do homem de bem. Eu vou ler só a pergunta para que o nosso companheiro tenha bastante tempo para nos esclarecer, porque é muito interessante. Então, na 908, Kardec pergunta assim: através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E vamos deixar a resposta para o nosso companheiro Raimundo. Que Deus o abençoe.
Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Nós desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente e em nossos corações. Mas sabemos também que, com o Consolador que o Cristo nos prometeu, que essa questão da paz, né, da alegria, da harmonia, é uma construção nossa, né? Como consagra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Espírito e Verdade, é porque Deus quer que construamos o nosso vaso, né, daquela maleável argila, nós mesmos. Por isso Ele nos fez simples e ignorantes e, entre aspas, investe muito na nossa caminhada, né? E é exatamente nessa questão da caminhada que nós podemos entender o homem de bem, né? Como a Gracilde falou ali, nosso tema hoje é uma única questão, 918. Ela é uma questão pequenininha, tá? Ela tem 2 linhas na pergunta e 3 na resposta, mas tem uma página de comentário do Kardec. Acontece que esse comentário de Kardec, ele fez um resumo do que ele colocou no Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, vou ler a questão aqui e, em vez do resumo, eu vou pegar o estendido lá no Evangelho, tá? Então, a Gracilde leu para a gente o seguinte, esse subtítulo, né, ele é pequenininho também, é Caracteres do Homem de Bem, só tem a questão 918. A próxima, ela corrobora muito com essa, tá? Que é conhecimento de si mesmo, que é a 919 e a 919A. Aquela célebre questão respondida por Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, que, na verdade, nós podemos dizer assim, que é um procedimento operacional de como é que nós podemos fazer reforma íntima. Ah, tem tanto, reforma íntima. Cara, vai na 919 e 919A. Está lá, Santo Agostinho mostrando. Eu faço igual um comerciante fazia no final do dia. Quer dizer, eu fiz para resolver a minha questão. No final do dia, o que ele faz? Vê o que ele comprou, o que ele pagou, etc., para ver o que sobrou. E de acordo com o que sobrou, eu posso deduzir como é que vai ser se eu for chamado agora para voltar para acertar a conta, né? Como é que está a minha consciência? Então, é um método simples, direto, prático e fácil que Santo Agostinho nos deixou na resposta da questão 919, que nós vamos ler um trechinho. Então, repetindo, né, do que a Gracilda leu para a gente, a 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí nós podemos contemplar de frente uma afirmação que a gente faz com toda a segurança, que enquanto nós não nos vermos como espírito, nós não compreenderemos Jesus. E a doutrina dos espíritos, ela se torna, vamos dizer assim, uma coisa sem muita importância na nossa vida. Por quê? Como que eu vou entender a dor que eu não conheço a causa? Como que eu vou entender por que eu encontro no caminho, né, desde pequeno, um monte de tropeço que não fui eu que construí? Pessoas que não me entendem, ou que eu não entendo, rixa ali, rixa aqui, um monte de coisas. E outras tantas, né? Enfermidades, etc, etc, etc. Condições essas que, se eu não me ver como espírito e não perceber, né, a mais importante palavra do alfabeto divino, segundo o Evangelho, que é a reencarnação, eu não consigo perceber. E como perceber o homem de bem se dermos uma olhada na nossa sociedade, né, num planeta de provas e expiações, onde habitam os espíritos da terceira ordem, a maioria dos homens não são homens de bem. Pode até se contar os homens de bem, que não são tantos. E nem nós que estamos aqui nos esforçando, somos por enquanto o quê? O verdadeiro espírita. Isso nos dá um alento muito grande, né? Porque o que é o verdadeiro espírita? É aquele que já mostra a sua transformação moral, né? E que luta incessantemente para domar suas más tendências, né? Domar os seus maus pendores. Progresso moral, estamos vendo aqui, ó, sábado de manhã, um salão cheio de pessoas para conversar sobre a doutrina, né? Sobre o Evangelho de Jesus da forma Rede Viva.
Agora, o esforço que cada um emprega para domar nossas más tendências, nossas más inclinações, ninguém percebe tanto. Só nós mesmos e os espíritos que leem as nossas mentes. E quando a gente bota o corpo para dormir, né, há aquela dissociação, né, do espírito, do perispírito, do corpo físico, e nós vamos para o mundo dos espíritos e nós podemos confabular sobre isso. É por isso que o sonho é só uma beiradinha. Ah, não, eu sonho nada, você dormiu 8 horas, sonhou minutos. Por quê? Porque tudo que eu sonhei é tudo que está no meu contrato, na minha vida passada, etc, etc. E se eu visse tudo, seria cola. Como eu estou no mundo de provas e expiações, né, estou fazendo prova, eu não posso colar e não vão me dar cola. Né? Mas vão sim, incessantemente. Essa é uma das coisas mais gratificantes. Aliás, é Santo Agostinho e São Luís que responde à questão 495. Nós temos um espírito de alta envergadura, um espírito que habita um planeta ditoso. Né? Santo Agostinho fala assim, embora moramos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Tá? Nós podemos romper a distância com a velocidade do pensamento e nós estamos ligados a vossas almas. Tá? Nós comunicamos com as vossas almas. Comunicações essas que faz com que todos os homens sejam médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas no futuro será como o oceano sem margem. Quer dizer, quando estivermos num planeta ditoso, a nossa mediunidade será totalmente estuante, até porque tudo se faz por mediunidade no planeta ditoso. Mas e no nosso planeta? Também, né? Mas aí a gente ainda tem o perispírito pesado, carregado, nós ainda não temos a inteligência bem desenvolvida, ainda nem conseguimos entender Deus, não conseguimos ainda sublimar os 5 sentidos, que vai nos desligar da necessidade de um corpo material, porque quando estivermos reencarnados num planeta ditoso, o nosso corpo vai ser fluídico. Né? É meu sonho de consumo. Né? Eu não sei se vocês se lembram, eu falo muito isso, eu já devo ter falado outras vezes. Vocês se lembram do Aladim, da lâmpada? O cara vai andando, dá um bico numa lâmpada, daí sai um gênio e pergunta para ele, pode fazer 3 pedidos que eu te dou. Mas o que eu pedi, sim, num planeta ditoso, nós seremos o Aladim. Nós faremos tudo com o próprio pensamento. Tudo. Vocês se lembram qual é o pedido que vocês fizeram ao gênio? Eu me lembro, quando eu era molequinho, eu sempre pedi brinquedo e comida, nunca pedi moralidade. Agora você vê o que é o espírito da terceira ordem, né? A primeira coisa hoje que a gente pediria ao Aladim me ajuda a vencer as minhas más tendências. Mas não, antes da gente conhecer essa doutrina redentora, nós estamos muito amarrados ainda, né? Nem tanto que por isso nós chegamos ao espiritismo, mas ainda estamos muito ligados à matéria. E essa é a grande, vamos dizer assim, fronteira entre o homem comum e o homem de bem. É o apego aos bens materiais. Tem uma questão no livro dos Espíritos que qual é um indício mais próximo disso aí, da inferioridade? É o apego a bens materiais. Enquanto você for agarrado a bens materiais, mesmo que você dê, mas você vai dar com vontade de não dar, ou então esperando algum retorno, que não é o homem de bem. Né? Isso está errado? Não, gente. Não tem nada de errado na existência do espírito. Nem o crime está errado. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E muitos de nós partimos para as más tendências. Acontece que, se partirmos para as más tendências, vai acontecer o quê? A dor vai nos tanger e vai nos trazer de novo para o caminho. Como diz o Emmanuel, né? A bendita dor. Se não fosse a dor, como é que nós íamos chegar ao bem? Se quando estamos encarnados, a maioria de nós se locupleta de um monte de coisas que é apenas empréstimo, tá? Dos mais nobres dele é o nosso corpo, né? Os mais nobres, e às vezes nem dele nós cuidamos. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores já leram um dos mais importantes compêndios que existe no planeta Terra para se mostrar a desgraça que o espírito pode chegar e a bondade de Deus para nos regenerar, que é o Memórias de um Suicida. Esse livro ele é completo, cara. Ele é completo, né? Para quem conhece um pouquinho de doutrina, um pouquinho de evangelho, ele te lança lá na frente do entendimento. De tal maneira que, sobre o corpo, o mais importante, vamos dizer assim, dos empréstimos que o Senhor nos faz para a reencarnação. Né? O outro é o quê? Quem gerou o nosso corpo? A família. Gente, a família tem uma importância que a maioria não percebeu. Não percebeu. Se ele simplesmente tivesse me concebido e me entregado para um abrigo, já tinha me feito um favor enorme, que a fila está lá, deu doido para reencarnar, ninguém topa.
Não, mas quando a gente tem pais que, poxa, como os meus, que, fizeram tudo, empenharam, deram, naquele tempo não tinha esse negócio de que não podia não, né? Deram as palmadas que eu precisei. Hoje meus filhos costumam falar para mim, as irmãs mais velhas, meu pai disse que a vovó dava umas palmadas, mas eu acho que deu pouco. Eu digo, seu miserável, você está com sorte porque não está, senão o senhor ia ser ver. Graças a Deus, né, o progresso já nos mostrou que esse não é um método didático ideal. O método didático ideal é esse da doutrina, o do esclarecer, convencer por esclarecimento, para que a nossa razão nos conceda as condições de fazer. A doutrina não proíbe, não permite, não tem nada disso. Ela simplesmente esclarece para que eu possa, eu mesmo, definir, para que eu possa, burilar a minha maleável argila e me tornar um vaso perfeito ali na frente, né? Mas, como eu disse para vocês, o capítulo 17 é o sede perfeitos. Então, lembrado que ele vem lá, se você for aqui no Livro dos Espíritos, nas leis morais, lá no final, o último capítulo é da perfeição moral. Então, tudo isso aí é análogo, né? Então, por quê? Porque depois que você cumpre, aprende todas as leis, que todas as leis da natureza são leis de Deus, que o codificador aglutinou em 10, mas são todas as leis da natureza. E as cumpre, aonde você chega? Ao homem de bem. Né? Você chega à perfeição, por quê? Porque é aquele que entende e percebe. Como entender e perceber se eu não consigo perceber se eu sou espírita? Aí a pergunta óbvia, peraí, eu conheço um monte de gente que é um homem de bem e não é espírita. Eu digo, não é agora. Mas quantas reencarnações ele já teve? Qual a colônia que ele está vindo? Qual a dimensão que ele vive? Tá? O Gandhi, a Teresa, o Chico, qual a dimensão que eles vivem? Não é essa aqui. Né? Aqui eles eram missionários. Então eles já trazem, né, os valores que eles construíram nas caminhadas que fizeram, nas reencarnações que fizeram, valorizando isso, aquilo que nós estamos fazendo agora, né? Lutando para isso, para essa nossa melhora. E no Evangelho você tem o capítulo 17, que é o sede perfeito. É nele que eu vou tirar, porque o codificador, ele fez um resumo, né? Como falei, ele fez um resumo do homem de bem, que ele coloca aqui no capítulo 17. Esse resumo ele colocou aqui como comentário, a questão 918. Então fica fica mais fácil, né, a gente ir por aqui. Vamos lá. Primeiro parágrafo do homem de bem. Lembrando que esse homem de bem no capítulo 17, olha qual é o texto âncora para construir o capítulo 17 que o codificador usou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Fazem assim também os publicanos, aqueles que a gente não gostava no passado. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro que nós nunca chegaremos à perfeição do Pai, mas vamos nos aproximar tanto, né? Lembra que Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Pelo menos pelas obras que eu faço, né? Então, gente, olha aí. O apego aos bens materiais, já vimos que é uma coisa que nos mostra que somos ainda espírito muito distante da perfeição. Mas ter inimigo, odiar o inimigo, também. Então, olha como são passos que nós não poderíamos entender sem o amadurecimento do senso moral, sem o nosso crescimento em moralidade, porque a intelectualidade não dá isso. Vamos encontrar intelectuais que não estão nem aí para a alma, não estão nem aí para o próximo, não estão nem aí para o planeta, entendeu? Por quê? Porque temos duas asas, né? A asa da intelectualidade e a da moralidade. E como nos mostra a doutrina, e é fácil perceber, a da intelectualidade é mais fácil de adquirir, a da moralidade é muito mais difícil. Por quê? Esses erros que nós trazemos enraizados, esse prazer que nós temos, né, de viver os 5 sentidos, tá? Ele é totalmente material. E nós estamos sublimando ele, estamos num processo de sublimar. Processo esse que nós estamos fazendo o Enem, para passar para um planeta de regeneração. Já refletiram sobre isso? Que quem não passar nessa agora, adia um pouco mais.
Viu? Porque se a gente não conseguir ir, a gente não vai poder ficar atrasando o planeta, a gente vai ser mandado para outro planeta, e aí, ou então nascer lá num cantão da África, lá no pé da Serra do Navio, lá na Amazônia, onde tem tribos que nunca teve contato com o homem civilizado. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade de ir com a terra para a regeneração. Porque na regeneração, aqueles mais perversos, tá? Aqueles que não conseguiram mesmo entender, segundo Barçanufo, o que é básico para ir para o planeta de regeneração, a fraternidade, expressão de Barçanufo. Quem não está entendendo isso, ainda tem algumas reencarnaçõezinhas ainda na Terra. Não é muito, não. Deve ser uma ou duas aí, entendeu? Mas quem não está entendendo isso não vai ter a oportunidade de continuar. Por quê? Vão continuar os melhorados, os que já estão pensando assim, e muitos que estão vindo de planetas já regenerados, de outras dimensões, para nos ajudar. E esses se tornariam estorvo. É só a gente ver aí o que está acontecendo. São estorvos. Tá? Então, esse processo que nós estamos fazendo, por conta do que nós conseguimos com o Consolador prometido por Jesus, nos dá um ganho, gente, muito importante e muito grande para para a conquista da nossa paz, da nossa harmonia e da nossa felicidade, que não pode ser nesse planeta. Tá? Lembra que Jesus falou? A felicidade ainda não é desse mundo. O meu reino ainda não é desse mundo. Tá? Mas vai ser um dia. E aqueles que estiverem por aqui, e quem não tiver, Deus não desampara nunca. Quem perder a prova não se preocupa, tem recuperação, tem outra oportunidade, tem outra escola, não vai perder a vida não. Mas por isso que eu estou falando é que seria bom a gente aproveitar essa oportunidade de irmos com mais mansuetude em direção ao nosso objetivo. Né? Porque tudo que está no Evangelho, como disse nos Evangelhos, e como disse, se nós não nos vemos como Espírito, não percebemos, quando Jesus diz, bem-aventurado o que é brando, o que é manso, o que é pacífico. Aquelas três qualidades, né, que a alma precisa. E como é que normalmente nós achamos? Bem-aventurado é aquele que ganha de qualquer jeito, que vence de qualquer jeito, que é um grande vencedor na terra. É um grande derrotado. Né? Haja visto o que aconteceu com o nosso querido jovem rico. Né? Jesus sempre nos respondeu, naquela época, que serve para hoje, de acordo com o nosso perfil, com a nossa necessidade. Aquele jovem que era muito rico, mas ele era um judeu cumpridor das leis de Moisés. Ele chega para o Senhor, ele queria, na verdade, dar um pitaco lá e mostrar que ele estava presente. Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Meu filho, cumpra as leis. Estão todas lá, as leis que os profetas trouxeram. Mas eu já faço isso, Senhor. Eu jejuo, dou o dízimo, eu oro, eu faço de tudo isso aí. Então vá, vende tudo que você tem e dá para os pobres e terei uma vaga no céu. Ele saiu triste e foi embora. Tá? Muita gente entende que ser rico, então não vou para o céu. Não é isso que ele falou. Ele falou exatamente nessa questão do Livro dos Espíritos, é o apego. Meu filho, você é muito apegado a bens materiais. Tá? Se você desencarnar hoje, você não vai conseguir ascender para a colônia, você vai ficar pregado aí. E quando ascender, você vai ver que você perdeu um montão de tempo. Então ele nunca condenou a riqueza, senão ele estaria condenando a lei de trabalho e a lei de progresso. Ele sempre condenou o apego a bens materiais, porque nós somos espíritos, não somos homens nem mulheres, estamos homens e mulheres. Nós reencarnamos como homem e como mulheres, já tivemos várias reencarnações como homem e como mulheres, em outros planetas, em outros continentes aqui nesse planeta. Então, nós estamos cursando, tá, a escola para nos formarmos em homem de bem. Tá? E o que é importante, esse homem a gente tem como saber quem é ele mesmo, num dos livros dele, lá na contracapa. É o nosso amigo Miramês, que tem uma obra extensa aí, através da iluminada mão da mediunidade do João Nunes Maia, do médium João Nunes Maia. Né? No livro, eu não me lembro exatamente qual é o livro, tem o livro. Lá na contracapa ele diz que aquele jovem rico, uma semana depois de quando ele esteve com Jesus, ele desencarnou numa corrida de biga, aquela charretezinha que se usava antigamente com 2 cavalos, disparada, ela capotou e ele perdeu a vida.
E para ele foi bom aquilo ali, porque ele estava muito apegado àquela condição que ele colocou para Jesus, que ele viu, sentiu uma decepção enorme. Foi muito parecido com o que aconteceu com Emmanuel, que ainda hoje usa a imagem de Publio Lentulus, porque aquela imagem ele faliu e essa falência o levou, o catapultou, né? Nascendo como escravo, depois lutando, até chegar esse benfeitor que é hoje. Aconteceu com Miramês. Mais tarde, nas suas andanças, nas pancadas que a vida lhe deu, nasce na Espanha como Miramês, um homem de bem, se torna um homem de bem, e quando volta ao mundo espiritual, tem essa obra gigante aí, tá? 2 livros dele já saudaria, só Francisco de Assis e Maria de Nazaré, que são 2 livros desse tamanho, que mostram um pouquinho depois do que nós estamos vendo na doutrina. Deus fantástico, né? Então, só para nós vermos, essa distância que nos afasta, ela é sempre ligada às nossas convicções materiais. Então, vamos lá. O primeiro item, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizesse. Só um parágrafo aí de 3 páginas. Isso aí já é uma definição que... Qual de nós se enquadra nisso aí? É um pouquinho puxado para nós, né? Mas não nos frustra. Por quê? Nós sabemos que o método didático que Deus, nosso Pai, escolheu para nos educar é esse de nos dar a oportunidade, renovar sempre a nossa oportunidade, com novas reencarnações, com novas oportunidades. Aquilo que nós chamávamos de dificuldade, agora nós sabemos que é oportunidade de crescimento. Aquilo que parece que não tem solução, nós temos certeza que tem. Porque, primeiro, que eu não vou morrer. Eu só vou entregar o corpo ao pó de onde ele veio. Eu vou continuar. Então, por que a gente se desespera? Lembra aquela dificuldade, né? Um dos fatos mais bonitos dessa questão da falta de fé, né, que o Senhor usou para nos mostrar, né? Quando ele fala, se você tiver fé, você fala para essa montanha, sai daqui. Ele não está falando para você tirar aquela montanha daqui e botar no recreio. Ele está falando a montanha dos nossos defeitos, os problemas que nós temos, que nós chamamos de problemas, de dificuldade. O Pedro estava indo com o grupo dele no barco, né? E Jesus tinha saído com eles aqui do lado de cá do lago de Genezaré, eles estavam indo para Cafarnaum. Jesus, não, vocês podem ir que eu vou fazer prece ali no morro. Claro que ele ia fazer outra coisa, né? Mas meio que não é que ele não fizesse prece, mas ele aproveitava essas ausências para dar uma chegadinha lá no plano em que ele vivia para recarregar naturalmente, né? Por isso que ele passou 40 dias sumido, etc., era coisa desse tipo assim. Aliás, é isso que garante os mensageiros de Deus nascer na Terra. Porque quando dormem, eles vão para o planeta deles se refazer, né? E aí, Jesus, depois eles estão indo no barco, o barco está, o mar um pouco virado, Jesus vem caminhando na água. Caminhando, gente. Não era melhor volitando? Então ele vinha volitando como se estivesse caminhando na água. E Pedro, encantado por ele, quando via aquele, Senhor, posso ir? Claro, Pedro. Pedro desce do barco, dá alguns passos, sente medo e começa a afundar. Ele mete a mão, Senhor, me salva. O Senhor mete a mão, joga ele para cima do barco. Homem de pouca fé, por que duvidaste, Pedro? Não estava indo tão bem? Se você continuou, você ia chegar até aqui. Né? Então é a mesma coisa para nós. Né? Quantas as vezes nós estivemos diante de situações que nós achávamos que não tinha solução? Eu me lembro que a minha velha mãe costumava dizer o seguinte, aliás, isso é um ditado corrente, né, que ela usava para a gente, nada melhor do que uma noite entre 2 dias. Já perceberam isso, gente? O quanto é isso? Eu não tenho solução. Se eu não tenho solução, cara, tenta se acalmar. Mas eu já tomei chá disso, daquilo, não sei o que lá mais, não consigo me acalmar. Então, dá uma leiturinha num livro bom, tá? Pega um livro de preparo de Emmanuel, um montão. Se você não achar ainda, fecha o olho e vai dormir. E peça a Deus que te leve, tá? Que o seu anjo da guarda venha, porque você não vai conseguir ir lá não, que o seu anjo da guarda venha até aqui. Ele vem, cara, te leva lá na colônia. Você vai ver a colônia que você saiu daqui, cara. Olha o curso que você fez. Você assinou aqui o compromisso, de que ia ter essa dificuldade, que não é dificuldade, era oportunidade. Por que esse desespero? Eu estou do teu lado, Bassanufo de novo. Nas vossas caminhadas, invisibilidade não significa ausência. Na vossa caminhada, nós estamos ao lado. Por que nós temos pouca fé? Porque nós estamos trabalhando em nós essa questão do amadurecimento do senso moral.
Tá? Porque daqui a pouco não vai ser assim. Daqui a pouco eu tenho certeza que o que vier. O que acontecia com aqueles cristãos doutrora? Como diz o Dr. Bezerra. Eles iam cantando, sorrindo, orando, para ser devorado por fera, passado a fio de espada, queimado vivo, pregado no madeiro. Fé absoluta, fé absoluta. Você só vai destruir meu corpo, vai doer alguns segundos, alguns minutos, depois eu vou para a glória com o Senhor. Então, essa é uma questão de fundo, desenvolver a fé, para que possamos desenrolar esse destino que nós enrolamos tudo com, vamos dizer assim, com essa necessidade que nós tivemos de nos locupletarmos com as coisas materiais. Isso é muito claro, não tem nada de errado nisso. Leon Denis dá uma explicação muito clara sobre isso, né? Sobre o orgulho, sobre esse apego. Ele fala, você já imaginou o indivíduo, pega aquele indivíduo pré-homem de Neandertal, que ele não tinha nenhuma ferramenta. Quando ele usava um galho. Ele ainda não tinha nem descoberto o fêmur ainda, né? Foi a primeira arma, vamos dizer assim, industrializada que eles usaram, né? Quando ele abatia um animal enorme, ou se defendia de um grupo de animais, tá? Com aquilo ali, já imaginou o que ele sentia? Ele se sentia o cara. Foi aí que nós desenvolvemos o orgulho. Quer dizer, uma coisa natural. Só que não tinha nada de errado, e nem tem nada de errado em reconhecer os nossos feitos, nem como reconhecer o feito do outro. O que está errado é achar que somos o maior, o máximo, que somos grandes demais. Quando nós olhamos assim, meu Deus, dá uma olhada numa simples planta. Tá? Olha uma árvore gigante. A maioria delas, às vezes, é até uma semente alada, já viu? Aquela semente que tem uma asinha, que ela sai voando, ela se dissemina. Pô, daquela sementinha, cara, enterrada no chão ou não, colada no chão, ela se desenvolve, vira uma árvore, dá mais outro tanto de semente. De onde veio isso? Esse automatismo, para que a gente possa perceber. Aí você vai ver, pô, eu só analisei só uma árvore. Agora analisa a floresta, o planeta Terra, o sistema solar, a galáxia em que estamos. Vamos parar por aí, né? Porque, poxa, é muito grande, grandioso és tu mesmo, Senhor. Então nós podemos ver o quanto nós somos pequenininhos quando nos sentimos grandes. E o quanto nós somos grandes quando somos humildes. Porque nós conseguimos, com isso, melhorar a nossa vibração e entrar em sintonia com o nosso anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais, com esses que nos sustentam na luta, na caminhada para o homem de bem. Então, qual é o meio, então, né, para se adquirir isso aí? Certamente não vai dar para a gente falar de todos os itens. Vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, vamos lá em Santo Agostinho. Então, vamos lá, Santo Agostinho. Como é que a gente faria? Vocês conhecem uma história de Santo Agostinho? Esse é real, é verídico. Santo Agostinho, gente, na verdade, na juventude, ele era um devasso. O bicho era danado mesmo, tá? E a mãe dele, como não poderia deixar de ser, um planejamento enorme, ele tinha como finalidade de reencarnação básica, a sua função básica, a sua missão, era, em termos de filosofia, estruturar a Igreja Católica. É o mais considerado dos filósofos cristãos do planeta, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Então, ele nasceu com uma santa, Santa Mônica, sua mãe é um espírito de altíssima envergadura. E ela lutando, meu filho, não é assim que se vive. Para que tantas mulheres? Para que bebedeira? Não pode fazer uma coisa só e... Nada, não estava nem aí. Um belo dia, uma criancinha entra com um pedacinho de papel. Olha, isso aqui é para você. Ele pega o pedacinho e lê uma carta de Paulo. Não se deve viver em dissoluções disso, daquilo. Agora não me lembro exatamente o texto. Mas mostrando... E como ele era um espírito missionário, aquilo foi direto no cérebro, né? E ele percebendo aquilo. Pesquisa aí a cartinha, o papelzinho, e vocês vão ver. E a menina sumiu. O que é isso, gente? Um efeito físico fantástico. Pode ser até o próprio fluido dele materializar uma alma materializada com materializada corpo de criança, porque não existe espírito criança. Tá? O espírito criança não está na Terra, está lá nos planetas primitivos. Né? Então, e materializou um pedaço de papel, um pedaço da carta de Paulo que despertou o nosso Santo Agostinho. E aí ele mudou completamente. E é aí que surge a questão, né, que também, onde ele pega essa questão de mudar. E ele, então,
faz como Sócrates, como ele responde essa questão aqui. A questão é o seguinte, a 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração de todo o mal? A resposta: um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio foi ele, Santo Agostinho. Só que não foi ele que criou a palavra. Tá? Quem criou essa palavra também não foi quem usou. Esse sábio foi Sócrates, na verdade. Santo Agostinho só pegou Sócrates. Sócrates, que é um grande missionário que tinha por missão, eu diria até que é afrontar a oligarquia educacional da Terra. Ele estava entre que você tinha muitos daqueles filósofos que eram grandes matemáticos, grandes cientistas. Você tem os pré-socráticos, que é os que vêm antes de Sócrates, e ele criou um divisor d'água, e os pós-socráticos. E ele, como é que eu vou explicar para as pessoas que não é estudando os astros, porque eram grandes astrônomos e matemáticos, aqueles cientistas, não é conhecendo Marte, Júpiter, não sei o quê, que você vai se mudar, cara. E ele passa diante do templo de Delfos, e aí ele lê, tá? Por isso que ele coloca aqui, entre aspas, um sábio da antiguidade disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí ele falou, caramba, aí está tudo que eu procuro. Então, ele faz com ele e depois começa. Por isso é que ele não aceitava dar aula em universidade, nem nada disso não. Ele dava aula em praça pública, onde tivesse necessitado de conhecimento e que quisesse, ele educava. Tá? Assim como Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram seus, vamos dizer assim, seus discípulos. Da vez o que a gente mais conhece é Platão. Platão, que ele escreveu, na verdade, ele compilou o que Santo Agostinho falou, assim como os apóstolos, né, que escreveram os evangelhos, também compilaram o que Jesus falou. E é muito pouco, né, a gente sabe disso. Mas essa questão é só o preâmbulo, né? Mas a Kardec, óbvio, não fica satisfeito com isso. Ele fala, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Dá um método prático aí, dedicado. Aí você vai, então tudo bem, vou te dar o meu. Ó. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. A partir daquele papelzinho, da aparição, ele passou a procurar quem era ele e ver, cara, o que eu estou fazendo com essa futilidade toda que minha mãe, Mônica, vive me dizendo, meu filho, precisa de valores éticos e morais, não dá para você viver na dissolução. Foi exatamente a palavra que ele encontrou, né, que a mãe dele sempre falava, que ele encontrou na carta de Paulo. Não viva dissolutamente, destruindo-se. Mas, e aí, ele não dá para ler a questão toda também, mas mais um pedacinho aqui. Perguntar ainda mais, essa é dura, hein? Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser oculto? Pensa isso, cara, para tu ver se tu não leva um susto. Vou deitar, vou dormir. E se eu morrer? Como é que começa aquele negócio? Como é que vai ser? Não tem celular para chamar. Eu gosto muito desse negócio. Vocês já viram? Vocês que a casa aqui tem muito estudo. Nos cursos, a gente com quem quer fazer a prece final? Quantos aparecem? É a maior dificuldade. Né? No iniciação, eu não insisto. No livro dos Espíritos, eu já começo a criar algumas situações para o cara pensar. Eu digo, vem cá, quando você morrer, como é que você vai se comunicar, cara? Porque não tem celular, não tem o WhatsApp, não tem Facebook, não tem nada. A única forma que você tem de se comunicar é pela mente. E a prece, o que é? Nada mais é do que você passar para a boca aquilo que está no cérebro. O que você gostaria de falar para Deus agora, para a gente encerrar o curso aqui? E na sua vida, diante da sua dificuldade, melhor, oportunidade de crescimento, o que você tem para falar de Deus? É a prece. Então vai, cara, faz a prece. Por quê? A prece ela tem muito mais alcance que a quase totalidade de nós não consegue perceber. Mas é muito alcance mesmo.
Tá? Quantos de nós já não teve nessa situação? Uma situação que é muito comum, pelo menos para mim, não sei para vocês que são espíritos mais adiantados. Quando a gente começa a entrar naquele processo de se irritar, começa a vontade de chutar o balde, não sei o que tu faz? Cara, não tem nada, não importa. Pode estar sentado onde tiver, ou em pé, ou no ônibus. Fecha o olho, se não precisa fechar o olho também, se você não quiser assustar ninguém. Pensa em Deus e faz a prece em silêncio. Faz a prece de verdade. Daqui a alguns segundos, vê o que aconteceu contigo. Você muda, cara. Mudou, por quê? O que estava acontecendo? Você baixou a vibração, ó. Baixou a vibração, aí os que vibram nesse nível, poxa, te empesteia de pensamento. E se você tiver algum adversário, se você ainda não tiver, então, algum desses compromissos assim, sim, tipo ser médium, doutrinador, apoio, dirigente de casa espírita, palestrante, coordenador de curso, tem um monte de adversário querendo chutar o nosso traseiro. Então, nesse momento, eles chegam, mas chegam de montão. Na hora que você faz a prece, caramba, o cara fugiu de novo. E quando a gente atende eles lá na reunião mediúnica, ele fala exatamente, quase que eu te peguei. Quase que eu te peguei. Por quê? Porque nós esquecemos do Evangelho, gente. O que ele falou? Orai e vigiai para não cair em tentação. O que é orar? É isso. Entra em sintonia com o ente superior da sua fé, não interessa. Tudo que acontecer no universo de bom é criação de Deus. De mal é efeito do nosso livre-arbítrio. Então, não importa para quem... Eu vou orar para São Benedito, não tem problema nenhum. Vou orar para Santa, não sei das coisas, não tem problema nenhum. Ore. Por quê? Você vai aumentar a sua vibração. Aqueles que quiserem te atingir de padrão inferior não conseguem e a conquista vem. Mas a questão da noite, pensou? Por que muitas vezes a gente dormiu com aquela dúvida, outro dia a gente acorda? Foi isso. A prece que nós fizemos na hora de deitar. Se você conseguiu fazer a leitura e fazer a prece, então, que maravilha. Na hora que você acabar... Tem muito médico que percebe isso. Você lembra do Livro dos Espíritos? Quando você está no torpor, a minha mãe falava madorna. Quando você entra naquela madorna, ainda não está dormindo, você se vê sair do corpo. Tá? Isso é uma característica mediúnica. Não é acho que todo mundo pode desenvolver isso, né? Mas o médium faz isso com a maior facilidade. Ele nem está dormindo ainda, mas ele já começa a ver o mundo dos espíritos. Tá? Então, naquele momento ali, o anjo da guarda já chega, te dá o braço, vamos, meu filho, vamos lá, vamos sentar lá na colônia, vou te mostrar a casa que você vai morar quando voltar, mas você tem que cumprir o compromisso. Tá? Então, essa é a fórmula simples e fácil, né, para nós espíritas. Santo Agostinho fala quando ele estava no mundo encarnado, mas no mundo dos espíritos como é que é? É vermos com clareza que essa vida futura existe. Então, para que a gente possa adiantar mais aí, a lei de amor, né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. A fé. Está difícil. Tenha fé. Você assumiu esse compromisso. Ou então você criou. Porque tem muita coisa que nós criamos, né? Você lembra o capítulo 5, capítulo da dor? Tem causas anteriores e causas atuais. Se for agora, é mole. Só caramba, eu já fiz isso. E a lei de retorno. Encara. Mas eu não fiz nada disso. Mas chegou para mim, tá? A gente não cai de paraquedas em lugar nenhum. Nós estamos exatamente no lugar que tem o gênero de prova que nós temos que viver. Então, isso dá uma tranquilidade enorme, né? E o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos. Olha, gente, se você nunca foi discriminado, tá? Às vezes a gente nasce numa certa condição que a gente não é discriminado. Mas você já viu muitas pessoas que foram. Mas se tiver a oportunidade de conversar com um discriminado, pergunta para ele, cara, você tem que ter intimidade, porque você não abre o coração assim, né? Me conta, como é que é isso? Para você ver que coisa horrível. Mas vamos lá no Evangelho. Tão lembrado, tá? Inclusive tem um filme que mostra isso com uma clareza enorme, né? A mulher samaritana, quando Jesus para com ela lá no poço, ela fala de uma coisa, que aquelas almas que reencarnavam como samaritano eram extremamente discriminadas por todas as tribos judaicas. Mas eram mesmo, tanto é que eles se odiavam, tanto é que ela não aceitou Jesus. Ele, não, como você, judeu, me pede água?
Ele fala, se eu te der a água que eu tenho, ela te dessedentaria para sempre, você nunca mais ia precisar de água. Então me dá. Ele, mas só que essa água não é física. Aí ele começa a explicar para ela. Aí ela mostra um monte de dores dela. Ela está no 5º marido. Ela não é entendida, ela não é aceitada. E Jesus vê tudo isso. Fala para ela, ele fala assim, vá buscar seu marido. E a pessoa, eu não tenho marido. Ele, claro que não, você está no 5º. Então esse não é teu. Aí ela, mas o senhor é profeta? Ele, calma, eu sou aquele Messias. Eu não falo isso para ninguém. Ele falou para ela, eu sou aquele Messias que vocês esperam. Mas acontece que nós, samaritanos, não podemos ir no templo. Nos discriminam, nos aceitam. Você já imaginou o que é você ter a sua fé e não poder, naquele tempo, eles acreditavam que só lá no templo você poderia fazer a maior prece do planeta. Eu não posso. Olha que discriminação. Ela chorando fala para Jesus. Aí ele fala para ela assim, minha filha, lembre-se, vai chegar um dia, quer dizer, quando você amadurecer o senso moral e tiver entendimento, você vai ver que Deus se adora em espírito. Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. E como tal, você pode adorar em qualquer lugar, aqui mesmo. Não precisa do templo, não. Até porque aquela porcaria vai ser destruída daqui a pouco. E foi, só tem um muro da lamentação lá hoje. Entendeu? Não preocupa com isso, não. Percebe? Não importa onde você está. Não importa. Estou no banheiro, estou no metrô. Pode adorar. Pode falar com Deus. Tá? Então, reflita isso quando discriminar alguém. Ou quando vê alguém sendo discriminado. Quando vê alguém que é minoria. Dói muito ser discriminado. Tá? E quando o sujeito traz alguma coisa, que ele vai ser discriminado a vida toda, então, algum estigma, passa a vida toda. É claro que ele está vivendo a prova dele, ele não caiu de paraquedas na prova, mas precisa ficar enfiando o dedo na ferida? Não pode alisar, botar a mão no ombro, chamar, compreender, orientar? Essa é a nossa tarefa, de nós que nos propomos a sermos os bons samaritanos de hoje. Como nós estamos aproximando do final, vamos aqui adiantar um pouco mais, porque nessa questão do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos fala, tem uma coisa fantástica, que interessante é que ele fecha essa questão 919 falando exatamente da questão da fé. E na maioria das vezes a gente passa por isso e não percebe o quanto isso é importante. Ele fala assim, primeiro ele fala, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas ele fecha com algumas linhas a questão assim, sei haver muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, as mesas girantes. E agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Aí vem aquilo que a Gacilde convidou vocês no início. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Porque quando você estudar o Livro dos Espíritos, você vai ver lá que ele está escrito em 4 partes. A primeira parte é a mais difícil, tá? Só tem 75 ou 76 questões, mas é extremamente científica. Trata da origem, trata de Deus. A segunda é a mais extensa, que ela trata do mundo dos espíritos. Vai lá e conta, as outras 3 partes somadas é menor do que a segunda. Tá? Depois você tem a terceira parte, das leis morais, que depois que a gente aprende a vivê-las, nós chegamos à perfeição moral. E mais à frente você tem das esperanças e consolações, é o futuro certo. É a volta para a colônia. Para nós, o que é salvação? Vocês se lembram como é que Emmanuel descreve? Salvar é livrar da desgraça. Porque se a gente não for para a colônia, fica no umbral. E o umbral, amigo, é sopa de tamanco. Mas eu só cometi um errinho, então não caia lá, porque lá, como é que é? É igual você cair num gueto, onde tem droga, tem isso, tem estupro, espancamento, etc, etc, etc. Leia os livros da André Luiz, você vai ver que de vez em quando passa uma tuba, gritando, urrando e arrasta todo mundo e leva, e é desse jeito. Então, salvar é se livrar da desgraça. Então, qual é o nosso propósito maior nessa encarnação?
trabalharmos a nossa consciência, porque se eu for chamado agora, mesmo que eu não esteja muito bem, peraí. Prece, tá? Aprendeu a fazer prece? Não adianta você pegar o telefone. Você pode até pegar, porque o espírito vai, pensa que pegou, não pegou nada, porque não vai funcionar. Ele é material, tem que ser psíquico. Aí você manda, Senhor, vou sugerir o que eu falaria agora. Eu sei que eu não tenho esses créditos todos, não mereço tanto, mas por misericórdia, me socorre. Me leva para a colônia. Mesmo que eu chore, mas deixa chorar lá, porque aqui embaixo é brabo, no umbral é brabo. Então, essa é uma questão simples. Por que essa dúvida? Se eu já posso, com o Consolador prometido por Jesus, pegar as rédeas do meu destino na minha mão. É muito simples. Mas eu não consigo. Pois é, aí é complexo. É simples, que é só fazer essas aplicações, né, do procedimento que Santo Agostinho escreveu para nós. O problema é exatamente as viciações que nós vimos trazendo de muito tempo. Você dá uma escorregadinha falando da vida dos outros. Dá uma escorregadinha. Você quer ver uma que eu vejo muito cara dar? Outro dia eu ri pra caramba. Você vê, mas será que isso está certo ou está errado? Eu não sei, pergunta a sua consciência. Pô. Todo mundo tem a lei de Deus. O cara está com 30 pontos na carteira, o que ele faz? Em vez de tomar vergonha na cara e aprender a dirigir com decência, ele vai procurar alguém que ele pague e tire os pontos. Você acabou de assinar que você não pode sair desse... Você não pode passar para um planeta de regeneração, cara. Outra que eu gosto muito é a Bandeirante, que nós conhecemos muito aqui, né? Muitos de vocês aqui, tem gente aqui que até nasceram, mas eu já estou aqui há algum tempo. A Bandeirante até certo tempo não tinha essa obra do Rio Centro para cá, não. Então era cheia de buraco, não tinha acostamento, era cheio de sujeira. Então você acha que é natural o cara que ainda tem o hábito, que não é nem tão bom hábito de se alimentar no carro, pegar o saco que ele acabou de comprar lá e jogar pela a latinha, tá? Qualquer coisa jogar para lá, não é isso? Quando ele faz isso, o que ele acabou de esculpir no plasma, acabou de plasmar no universo? Eu sou esse porquinho aí. Ó. Então você não vai poder nascer num lugar aonde você não só vai jogar no lixo, não. O lixo está classificado, metal é aqui, orgânico é aqui, não sei o que. Já viu isso? Então, você simplesmente, são coisinhas simples que nós continuamos fazendo. Tá? Eu moro numa casa, mas essa amendoeira, vou mandar cortar essa cara, deixa a árvore lá. E essas folhas? Faz um buraquinho no chão, entope, que ela vira adubo. Mas o cara não faz isso não, ele junta e taca fogo. Você acabou de dizer o seguinte, não estou nem aí para esse negócio de efeito estufa, por produção de CO2, cota de O2, não, aí o Brasil que se dane, o mundo que se dane. Você acabou de mostrar que você ainda não deu esse passo de elevação moral, de se perceber como espírito, se candidatando a voltar para a colônia em condições melhores do que você chegou. Tá? A velhinha está com a maior dificuldade para atravessar a rua com o saco dela, tadinho. Então, para subir no ônibus, vai lá e ajuda, cara. Você lembra do bom samaritano? Não pergunta não, se é religião, cor, amarela, roxo, preto, não, vai lá e ajuda. Ajuda. Entendeu? Mas não consegue comprar o remédio, mas eu não tenho dinheiro. Vê se nos seus companheiros alguém pode comprar o remédio de quem? Você já imaginou quem é a pessoa que tem pressão alta e morre daqui a pouco, infarta e não tem como comprar o remédio? Ajuda se você souber. É nós trabalhando pequenas coisas, tá? Que nós não percebemos antes de nos percebermos como espírito responsável pela nossa própria reencarnação. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações e a direção pela oportunidade de estar aqui. Tá? Muita paz a todos. Nós é que agradecemos ao companheiro Raimundo pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo nossas súplicas, cada um pensando nas suas necessidades físicas ou emocionais. Esse é um momento nosso para refletirmos e para pedirmos o que nos é justo receber. Vamos manter nossos olhos fechados, enquanto os médiuns se colocam. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor
que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que possamos receber os fluidos de que necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente dentro de nossos corações neste momento. O momento do passe é exatamente o momento em que nos ligamos aos nossos amigos espirituais. Seja o nome de guia, de anjo guardião, não importa, mas é exatamente este momento em que elevamos os nossos pensamentos e nos ligamos a esses espíritos amigos que estão sempre nos orientando e nos guiando aqui no planeta Terra. A mensagem de hoje, do capítulo do Evangelho, que fala sobre fora da caridade não há salvação, vem exatamente mostrar para cada um de nós o verdadeiro sentido da vida. Primeiro, partindo do princípio que nós somos espíritos imortais. O nosso corpo é perecível, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele é imortal. Dizer que através de uma determinada religião nós teríamos a salvação plena seria uma limitação muito grande de exemplificarmos o ensinamento do Cristo. O que Kardec vem trazer para nós, o que a doutrina espírita vem trazer para nós, é exatamente o contrário do que fora da igreja não há salvação, mas sim, fora do amor ao próximo não há salvação. O que é a caridade? Muitas das vezes pensamos que a caridade só é aquele ato de ajudar no sinal ou aquele que não tem um alimento, a caridade física. Mas a caridade é muito maior. A caridade, ela é moral. A caridade, ela é espiritual. A caridade é de uma amplitude tão grande para cada um de nós, que é aquilo de você doar aquilo que é seu em prol do seu semelhante, sem esperar nada em troca. A verdadeira caridade, ela é feita com amor. A verdadeira caridade, ela é feita com fraternidade entre os povos. Quando Jesus disse para cada um de nós que nós precisamos amar os nossos inimigos, é realmente a gente amar os nossos inimigos, porque chegará um dia em que nós não mais teremos inimigos e estaremos amando a todos, sem distinção de credo, sem distinção de raça, sem distinção de conhecimento, sem distinção de qualquer atitude perante a nossa vida. Os ensinamentos do Cristo veio mostrar que cada um de nós temos a capacidade de seguirmos os seus exemplos. É amar aquele que nos faz mal, é amar aquele que fez mal a um ente querido, é praticarmos a caridade com aqueles que nos são afins e praticarmos a caridade também com aqueles que não nos são afins. Não podemos praticar a caridade esperando algo em troca. Jesus não nos ajuda esperando algo em troca. Nossos amigos espirituais não nos ajudam cobrando ou barganhando algo com a gente. Temos que ajudar sem esperar nada. Esta é a verdadeira caridade. A doutrina espírita vem trazer para nós que fora da caridade não há salvação. Exemplo maior, nós temos o Cristo.
guia de nossas vidas, nós temos Kardec e o Livro dos Espíritos. Quando tivermos dúvidas de como agir, consultamos nossas consciências de como nós gostaríamos que os nossos mentores ou amigos espirituais agissem conosco. É exatamente desta maneira que nós temos que agir com aqueles semelhantes, que muitas das vezes não têm o esclarecimento, não têm o pensamento que nós temos, ainda estão enceguecidos e com a dúvida em suas existências. Que o Senhor Jesus possa nos guiar, nos orientar e nos mostrar cada vez mais o passo de seguirmos o Teu Evangelho e os seus ensinamentos. Antes da prece final, nós vamos fazer a leitura da mensagem do plano espiritual recebido no último dia 30 de maio. E nos diz assim: paz, paz na alma que muito sofre, paz na convivência com os irmãos, paz na necessidade de conviverem juntos, aprenderem a falar uns com os outros e a caminharem juntos. Paz. Os mundos nos quais habitaram antes eram de muitas dores. O planeta em que vivem hoje é de grande aprendizado, onde a ciência evolui dia após dia, onde vocês encarnados deverão se desenvolver intelectualmente conforme o orbe em que vivem oferece. Aprendam também das leis morais para que cresçam juntos em conjunto. Aproveitem para se corrigirem dos erros cometidos, caídos no esquecimento das más condutas que ainda trazem. Todos são filhos do Criador, e por todos o Pai tem misericórdia. Meus amados, aprendam a lidar com a simplicidade de outros irmãos que são levados até vocês em busca de socorro. Como já dissemos outrora, uns evoluem, outros se acomodam, deixando de progredir, se isolam de tudo sem conseguir seguir adiante, deixando de caminhar. Por falta de encorajamento, se sentem desapontados com a humanidade, a ponto de tirarem a própria vida, se achando arrojados. Amados, aproveitem as oportunidades que estão tendo de amar ao próximo como a si mesmos, de traduzir o Evangelho de Jesus, as oportunidades com a ciência evoluída, com o crescimento intelectual, mas que seja fazendo bem, praticando as leis divinas, ajudando, socorrendo esses irmãos prestes a se lançarem no abismo do desamor, almas perdidas sofrendo horrores. E como se não bastasse esse sofrimento, ficam na ilusão de que tudo se acabará após a morte. Não imaginam tamanha dor até o esgotamento dos fluidos vitais. Amados, caminhem, que seja por uma década, por meio século, por séculos, mas que façam valer a existência do corpo físico. Enfrentem as lutas, entendendo o que é preciso para se fortalecerem para as outras que virão. Peçam ajuda sempre a nós, espíritos guias que vos auxiliaremos. Amados, que permaneça a paz com vocês, a paz serena, a paz de amor, a paz que o planeta conhece, mas que, infelizmente, ainda parte dos homens que nele habita não sabe o que é nem essa paz, nem esse amor. Que saibam, que entendam, que sintam o amor enebriar cada um de vocês. Paz. Me despeço, alertando os trabalhadores médiuns, trabalhadores designados às tarefas do Cristo, que fiquem atentos, vigilantes, em preces, pois há um grande ataque de falanges espirituais do mal, causando pânico, falta de energia, falta de sono, fobias, hipoatividades, mudanças de humor constante, doenças que a medicina não consegue diagnosticar. Fiquem todos atentos. Paz para todos. Um irmão trabalhador do Cristo. Querido Jesus,
Agora todos nós, alimentados pelo pão da alma que recebemos nos estudos da manhã de hoje, agradecendo o Senhor por nos permitir e por nos intuir virmos à Casa Espírita nesta manhã de sábado, uma manhã tão bonita, que possamos, Senhor, manter este alimento dentro do nosso coração, da nossa mente, educando os nossos movimentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Jesus querido, em Teu nome, em nome dos Espíritos queridos que trabalham na nossa casa de amor, do nosso querido altivo e de todos os outros amigos espirituais. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.